Vamos mergulhar num diagnóstico profundo de uma nação que estava, sabe, à beira do colapso. E a gente vai fazer isso pelos olhos de um profeta, Ezequiel. É uma análise que se divide em 3 partes, sobre uma crise espiritual que, olha, ecoa até hoje. Para a gente entender o cenário, precisamos voltar no tempo. O ano é 591 a.C. A atmosfera está carregada. O povo de Judá está dividido. Uma parte está exilada lá na Babilônia, enquanto a outra parte, em Jerusalém, se agarra a uma falsa esperança. É um momento de altíssimo risco, sabe? E de uma confusão espiritual gigantesca. Existia uma verdadeira guerra de narrativas. De um lado, em Jerusalém, alguns profetas vendiam um otimismo barato, dizendo que a paz estava logo ali na esquina. Do outro lado, na Babilônia, Ezequiel e os outros exilados encaravam a realidade nua e crua. Então, a análise de Ezequiel vem justamente para demolir essa arquitetura de mentiras que mantinha o povo anestesiado, espiritualmente falando. E o primeiro sintoma dessa doença nacional, que está lá em Ezequiel 13, é o que a gente pode chamar de arquitetura de mentiras. Era uma estrutura que por fora parecia forte, sabe? Mas por dentro estava completamente podre. O problema central eram os falsos profetas. E Deus faz uma comparação genial. Eles os chama de raposas nas ruínas. Pensa só, uma raposa não constrói nada. Ela só se aproveita das frestas, dos buracos que já existem para se abrigar. É exatamente isso que esses profetas faziam. Eles viviam do oportunismo, se aproveitando das crises e profetizando o que vinha da cabeça deles e não da boca de Deus. E aqui está o grande erro, o erro técnico espiritual deles. Eles não consertaram as brechas no muro, eles não se puseram na frente para proteger o povo, não apontaram o pecado que estava deixando a nação totalmente vulnerável. Era só papo furado. E quando Ezequiel fala de brechas, ele está sendo muito preciso. Não é só uma rachadura física, não. A brecha é o ponto exato onde a santidade foi quebrada pelo pecado. Eram essas as rachaduras que a liderança estava simplesmente ignorando. A própria nação é comparada a um muro de taipa. Sabe aquele material de construção antigo, barato, feito de barro e palha, que com a primeira chuva forte já começa a desmoronar? Isso era um retrato da moralidade do povo. Frágil, apodrecida e prestes a ruir com a pressão do juízo. E como eles disfarçavam essa fragilidade toda? Com cal, com reboco. É uma metáfora perfeita para a teologia deles, que era puramente estética. Eles usavam palavras bonitas, promessas de paz quando não havia paz nenhuma, só para dar um acabamento, uma maquiagem espiritual numa estrutura moral que já estava em ruínas. E isso se conecta com um princípio que vale para sempre. Ezequiel diz que uma tempestade divina viria para testar esse muro e botar tudo abaixo. Séculos depois, o apóstolo Paulo usa a mesma ideia. O dia do juízo vai ser como um fogo, que vai revelar a qualidade do trabalho de cada um. A tempestade de Deus não cria a fraqueza. Ela só revela a qualidade da construção que foi feita. Agora a gente vai para o segundo diagnóstico, e o problema fica ainda mais profundo. Não era só uma questão de liderança corrupta. Em Ezequiel 14, Deus revela uma doença que vinha de dentro, sabe, uma doença interna, no coração do próprio povo. O diagnóstico de Deus aqui é cirúrgico. A idolatria não era mais uma estátua de ouro no templo. O pecado tinha migrado, tinha se mudado de endereço. Ele saiu do altar público e foi parar nas câmaras secretas da mente. Os líderes iam consultar a Deus com a boca, mas o coração deles já estava servindo a outros deuses. E a pergunta que Deus faz, nossa, é cortante. Estes homens ergueram ídolos em seus corações, eu deveria sequer responder a eles? É a hipocrisia escancarada. Eles queriam uma palavra de Deus, mas a mente e as emoções já eram governadas por outros mestres, como a ganância, o medo ou a busca por segurança. Então, o ponto crucial é este. A salvação se torna uma coisa estritamente individual. E para provar esse ponto, Deus usa 3 exemplos de peso, 3 gigantes da fé. Noé, o cara que sobreviveu ao dilúvio, Daniel, o sábio no exílio, e Jó, o maior exemplo de integridade. E aí vem o clímax do capítulo. Mesmo que esses 3 gigantes da fé estivessem ali, no meio do povo, a imensa justiça deles só poderia salvar a eles mesmos. Eles não poderiam servir de escudo para uma nação rebelde. A fé não passa de pai para filho e a justiça não pode ser transferida. No fim das contas, cada um presta contas por si. Isso tudo nos leva ao diagnóstico final, em Ezequiel 15. Uma crise existencial. Depois de olhar a estrutura por fora e a doença por dentro,
Deus agora questiona o próprio propósito da existência da nação. Deus propõe uma espécie de enigma. De todas as árvores que existem, para que serve a madeira de uma videira? Pensa bem, ela é torta, é fraca, não serve para fazer um móvel, não serve nem para fazer uma estaca para pendurar alguma coisa. A comparação é muito clara. Diferente de outras madeiras, a videira que não dá fruto não tem utilidade nenhuma. A força dela é mínima. O único propósito de uma videira é dar fruto. Se ela falha nisso, o único destino dela é o fogo. Ela se torna pior do que qualquer mato. E a aplicação dessa parábola é direta e bem pesada. Israel, que tinha tanto orgulho de ser a videira do Senhor, tinha se tornado infrutífera. Ao perder seu propósito espiritual, que era produzir o fruto da justiça, da santidade, a nação perdeu sua razão de existir, tornou-se inútil aos olhos de Deus. E essa lição atravessa a Bíblia inteira. Séculos depois, lá em João 15, Jesus usa exatamente a mesma lógica. A utilidade de um ramo depende da sua conexão com a videira para produzir fruto. Fora disso, o destino é ser cortado e jogado no fogo. A identidade não está no título religioso, mas sim no fruto que se produz. E assim, a análise de Ezequiel termina com uma pergunta que ecoa através dos séculos, juntando tudo o que a gente viu. O muro rebocado, os ídolos do coração e a videira inútil. Tudo isso nos leva a uma reflexão final. Quais são as rachaduras escondidas nas nossas estruturas? E qual fruto uma vida que se diz conectada à videira verdadeira realmente produz?